Eu não gosto do 4-2-4 com o Bruno Guimarães sendo esse volante ao lado do Casimiro. Para mim, a gente perde muito o jogo vertical que um 4-2-4 exige na hora de fazer a construção ofensiva, na hora de você poder chegar ao ataque. Porque quando a gente espelha esse time lá no ataque, então aqui eu já vou começar a fazer umas mudanças e vou colocar a equipe do Haiti na tradicional linha de 4 na frente e atrás, né? Que seria possivelmente a forma como eles vão se defender da seleção brasileira. Então a gente tem o Luiz Henrique espetado por um lado, o Vini Júnior espetado pelo outro, o Igor Thiago brigando aqui entre os zagueiros, o Rafinha como esse cara de flutuação. Mas aí, cara, na hora que a gente olha, a gente tem tanto o Casimiro quanto o Bruno Guimarães, eles são excelentes jogadores. Não estou aqui falando que eles são jogadores ruins ou que eles não mereçam estar na seleção. Só que eles são jogadores que fazem esse tipo de passe, o passe horizontal. Eles não são jogadores que fazem um passe de ruptura, que vão fazer uma pifada, enfim, que vão fazer um jogo vertical que é extremamente necessário quando você precisa encarar uma equipe muito defensiva e para fazer esse esquema do 4-2-4 funcionar. Porque, guardado, e aí eu vou guardar totalmente as devidas proporções, o Rafinha jogando aqui, ele precisa ser uma espécie de Messi, né? Ele precisa receber essa bola entre as linhas, incapacidade de fazer a progressão para o ataque, capacidade de ir para frente, seja para abrir uma bola numa possível espetada de um atacante nosso, né? O Vini Júnior passando aqui, ele dá essa espetada para cá, ou o Luiz Henrique, mas também com capacidade para ele poder se movimentar e eventualmente fazer uma finalização, um chute de média distância, enfim, testar o goleiro. E aí, cara, com o Bruno Guimarães e o Casimiro fazendo só esse passe horizontalizado, não tem como, porque a gente não vai ter a ultrapassagem do Danilo. O Danilo é um cara que não ultrapassa, ele já falou isso em entrevista, inclusive ele mesmo falou que não faz. E o Douglas Santos a gente não sabe se vai ser esse lateral também com essa liberdade para poder atacar. Então, o meu medo é a gente ter um 4-2-4 que ele fique muito cambeta nessa construção. E aí vai ser um time que vai forçar muito essa jogada de ponta sem ter laterais que, de fato, fazem essa progressão ao ataque. Então, o time fica muito dependente do Vini Júnior e do Luiz Henrique tirar um coelho da cartola do ponto de vista de jogada individual para a gente conseguir chegar no ataque. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Me preocupa também. Como eu disse, eu acho que esse meio de campo precisa de um jogador vertical, assim, como o Paquetá e o Danilo. Eu gosto muito dos dois. Qualquer um dos dois, para mim, estaria bem entregue à posição. Eu acho o Paquetá um cara que eu sou fã tem muito tempo, cara que tem uma técnica acima, um drible bom, chega bem na área. Mas o Danilo também, esse cara vem se mostrando isso, tá jogando pra caramba no Botafogo. Jogou bem nos jogos da seleção que teve os amistosos, teve os testes que ele fez, né? Foi muito bem, marcou gols, né? Pisou na área bem, além de dar essa profundidade para o Brasil também. Eu acho que eu gostaria mais de ver um dos dois como esse camisa 8 ali ao lado do Casimiro, que eu acho que por enquanto não fez um bom jogo, mas eu não tiraria o Casimiro do time ainda, porque eu acho que é uma imagem de liderança, é um cara de confiança do Ancelotti que para mim tem que estar no time. Mas o Bruno Guimarães eu tenho as minhas dúvidas em relação a ele. Eu realmente acho que esses jogadores, eles, né, eu acho que desses, a gente já tem falado isso desde o início, talvez o Bruno Guimarães seja de fato o jogador mais questionável aqui, e eu concordo. Eu acho que se a gente tem, e a gente tem o exemplo do jogo contra o Panamá, né, Pedro, onde a gente teve a saída, né, depois do Bruno Guimarães no segundo tempo, a entrada do Paquetá, que praticamente mudou totalmente a forma do Brasil jogar, e foi onde o Brasil de fato destravou aquela partida, o sistema defensivo, porque realmente eu acho que a gente precisa de um jogador aqui verticalizado, pode ser o Danilo, pode ser o Paquetá, aí é aquilo, né? O nome não altera, o negócio é a função de cada um, e de fato consiga dar esse passe aqui
em progressão, quebrando essa primeira e talvez até a segunda linha de marcação para o Rafinha poder pegar essa bola em condições aqui de jogar, ou então um cara que pode fazer um passe até para um movimento de facão aqui do Igor Thiago, que é um dos pontos fortes do Igor Thiago, né? É justamente essa movimentação. Ele não é um jogador que fique muito na área ali, totalmente, né? Talvez, jogando com o Bruno Guimarães no meio de campo, a gente pode ter até a entrada do Matheus Cunha. Aí seria uma modificação que faria sentido, porque você teria também o Matheus Cunha como esse jogador que poderia voltar para poder ajudar, né? Ele poderia voltar para ajudar o time nesse balanço ofensivo, né? Ele jogando mais próximo do Rafinha e aí buscando essa movimentação mais fluida ali do Luiz Henrique, do Vini Júnior no ataque, enfim. Mas é uma característica maior do Matheus Cunha do que uma característica do Igor Thiago, né? O Igor Thiago até sai da área, mas não dessa forma como o Matheus Cunha, dele poder, em alguns momentos, voltar até para pegar a bola com o volante aqui, né? Sim. Ele pega, cola junto aqui com o volante e tal. Enfim, seria um ataque mais móvel com o Matheus Cunha, mas você perde essa jogada mais aérea, né? Um jogo que eventualmente você pode cruzar uma bola mais na área, buscando esse centroavante aí, uma jogada individual, né? Do Luiz Henrique chegando na área e fazendo um cruzamento. E aí tem um outro detalhe, né? O Bruno Guimarães não é um jogador que pisa na área, né? Então você vê o Danilo fez gol, o Danilo Santos fez gols pela seleção brasileira, dele pisando na área, ele sendo esse volante que chega para finalizar. Tanto ele quanto o Paquetá no próprio jogo contra Marrocos quase faz aquele belo gol de voleio que ele praticamente chegou na área sozinho, né? Ele não teve nenhum tipo de... Ele conseguiu pisar na área, né? Uma coisa que o Bruno Guimarães, ele não tem essa característica, né? Ele nem o Casimiro, de pisar na área.